Olá, pessoal, estamos de volta aqui com a doutora Clara Mel. Eu não consigo falar o nome do assunto, ela já toda vez que eu quero perguntar para ela qual é o assunto, é porque eu não lembro, não sei falar. Qual é o que a gente vai falar agora? Neonatologia. Neonatologia obstetrícia? Isso. Tá vendo? É muito legal. A gente falou no outro vídeo sobre reprodução animal. Eu pedi para ela gravar esse vídeo agora falando sobre esse assunto, porque eu achei bem relevante, principalmente na parte dos bulldogs e de cães que não podem ter partos normais, entre outras observações que ela vai fazer, que ela vai falar. Tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, porque esse vídeo pode ser de grande importância para você que está aí com uma fêmea grávida querendo os filhotinhos. Logo depois da vinheta a gente volta. Voltamos, vamos falar agora, eu já treinei aqui, neonatologia obstetrícia. Acertei? Sei. Umas 50 vezes que eu tive que falar para poder acertar. Doutora Clara, o que consiste esse assunto que você falou que tem bastante domínio sobre isso? O que é a neonatologia obstetrícia nos pets? Então, primeiro vem a obstetrícia, né? Que são as gestantes. E depois vem a prole, que é a neonatologia, que são os recém-nascidos, que também é muito importante. Os dois, né, se complementam. A neonatologia é quando você fala sobre... é só após o nascimento, ou já na barriga também? Após o nascimento. Na barriga a gente considera como feto. E aí depois do nascimento é a neonatologia, seja por cesárea ou seja por parto natural. E qual a importância dessa ciência para os pets que nasceram? Qual é a importância desses estudos? Bem, hoje em dia a taxa de mortalidade para a neonatologia está muito alta. E eu tenho, assim, um palpite em que está alta por falta de informação. Então, é o que mais tem, cara, é o que mais tem para os pets aqui, dos tutores. Assim, é muito fácil a gente ouvir falar que é normal morrer sempre uma na prole, é normal isso acontecer. Na verdade, não é normal, é realmente falta de informação. Tanto, às vezes, na grade curricular, que a gente não viu isso na faculdade, né? Não tem sobre neonatologia. Então a gente não literalmente sai não sabendo muito o que fazer. Se de nutrição não estão abordando, imagina sobre neonatologia veterinária, né? E é uma coisa que a gente é muito, assim, não é raro, é até comum. Cesárea hoje em dia é comum a gente estar fazendo. Então não é algo que às vezes acontece, às vezes não acontece. Então é importante saber o que fazer quando a gente traz esse recém-nascido ao mundo. E por algumas pessoas não terem muito conhecimento, às vezes acaba por algum pouco de bobeira deixando esse recém-nascido virar óbito só por um pouquinho de falta de informação. Quais são as principais causas que você fala sobre essa informação que está acontecendo desses animaizinhos nascerem já mortos? Falta de manejo, primeiramente. Por exemplo, o neonato, ele nasce com um sistema completamente imaturo. Então, o fígado vai estar imaturo, a temperatura vai estar imatura, ele não consegue fazer a sua termorregulação eficiente, por exemplo. Então, acho que a primeira coisa é quando sai dali da cirurgia. Então, usar luva, temperatura ambiente, não deixar ele muito tempo sem mamar, porque o colostro a gente sabe que é muito importante. É a vacina, é a primeira dose da vacina. Literalmente, o primeiro contato de imunoglobulina, porque pela placenta só é transmitido 15, 20% de anticorpo. Então, o colostro ele vai meio que preencher esse resto de imunoglobulina, anticorpo que ele precisaria, né? Então... Vocês estão querendo interromper, mas já interrompendo? Gente, só para vocês terem noção, quando você dá a primeira vacina da V8, V11, V10, o maior problema é que o próprio organismo, por causa do colostro da primeira vacina que ele tomou lá na barriga quando nasceu, ele já vai, ele acaba atrapalhando a vacina. Porque essa vacina, quando entra,
são objetos estranhos, e esses anticorpos que ele adquiriu na mãe vai tentando tirar a eficácia da vacina, porque é normal, não é isso que acontece? Até saiu no WhatsApp, né, agora, que geralmente é para você dar agora a partir de 60 dias por causa disso, a primeira vacina, porque para deixar o colostro fazer aquela linha de proteção, né? E é por isso que dão 3. Então, geralmente o pessoal tá dando de... Bom, vamos saber me falar disso, que eu não sabia. Eu vou começar a falar para as pessoas darem vacina a partir de 60 dias. Porque geralmente muitos veterinários já orientam a dar a partir de 45 dias. Então, por isso que é indicado dar 3 vacinas. Porque a primeira, ela fica não tão eficaz porque o colostro, os anticorpos vão ali combater. Da segunda e da terceira, quer dizer, aí justamente acontece o que você falou. O que eles adquiriram no colostro, já fizeram aquela cobertura que você disse, e na terceira vacina já está bem mais leve. Então, desculpa, pode continuar. Então, em relação à neonatologia, é realmente a gente saber essas particularidades fisiológicas, não tratar ele como se fosse um adulto, porque é um recém-nascido, então dá para fazer exame de sangue, se ele parar de mamar, então é um mundo à parte, neonatologia. Não alimentar o neonato quando ele está hipotérmico, por exemplo, não se pode. Hipotérmico é frio, né? Quando está com a temperatura muito baixa, que é 35 para baixo. No 35,5 já para baixo, o neonato já é uma temperatura um pouco baixa hipotérmica. Então, nunca amamentar esse recém-nascido, porque pode gerar uma estase gástrica, que é quando tem uma produção de gases e pode levar ele a óbito. Pensando mais sobre o que geralmente acontece. Luva, sempre usar luva. Ter cuidado com a anestesia, então tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo, não colocar coisas a mais para não fazer uma depressão maior cardiorrespiratória. Então, por exemplo, aqueles vídeos que mostram o neonato acabando de sair do centro cirúrgico parado, deitado, não é uma situação normal, não é uma situação boa. Então, recém-nascido, quando acaba de nascer, saudável, ele está se movimentando, ele está tentando já achar aquela mama, gritando, chorando. Então, é sempre ter um cuidado em relação a isso. Um dos meus, ele demorou muito a se mexer quando nasceu. Foi natural? Foi em casa, na verdade, né? Só que eu já tinha feito a ultrassonografia e sabia quantos tinham, para se houvesse qualquer problema, pegava e já ia para o veterinário para fazer o parto normal. Então, quando minha esposa de luva, quando ele nasceu, que ele não começou, a gente começou a fazer igual o ser humano. A fricção. É importante também, que estimula ele respirar. Isso. E aí ele foi e demorou mais que os outros. Os 3 foi exatamente o que você falou. Eles já nasceram se mexendo, virando, tentando ficar de barriga para baixo para chegar perto da mãe. E esse realmente eu fiz a fricção ali. Minha esposa que estava ali fazendo o manuseio dele, ele veio, reagiu. Eu acho que de repente, se a gente não faz isso, ele poderia até nem sobreviver. Sim. Ele pode ter sido algum dos últimos também, se você não lembra. Então, como sendo um dos últimos, ele fica com aquele menor oxigênio, então ele nasce um pouco mais devagar. Na cesárea, ele não vai nascer com a vitalidade, que é a parte normal. Mas, quando ele nasce saudável, é muito mais rápido. Ele fica um pouquinho, assim, com hipóxia, né, com menos oxigênio, depressão respiratória, mas depois, naturalmente, ele vai voltando igual ao natural. Então, é importante a gente saber essa diferença. Inclusive, a data exata da gente fazer a cesárea também, que é muito importante. Porque quando é natural, já literalmente, já fala, né? Natural. Sim, então, ele já está no tempo exato de nascimento. Agora, quando a gente faz cesárea, a gente que vai abrir. Então, a gente tem que ter certeza de que aquela data é certa. Porque se você abrir antes de 57 dias, por exemplo, vai vir uma ninhada prematura e que vai ser muito difícil você fazer essa assistência neonatal. 57 dias a partir da cruza? Não, quando a gente tiver 57 dias de gestação.
em si, da gestação dele. Só vocês sabem disso, né? A gente isso. Aliás, o ultrassom também nos diz mais ou menos qual é a data de nascimento. Sim, verdade. Então, se, por exemplo, tiver 57 para baixo, ainda não abre, só se a mãe tiver em estresse, acontecer alguma coisa. Sim. Mas é muito difícil a gente recuperar esse filhote, ainda mais prematuro. Então, às vezes, por medo, as pessoas querem abrir, já ir para cesárea, e um dia já, assim, melhora muito. Então, se deixar só um dia monitorando, vai ajudar muito esse recém-nascido, vai evitar muito esse óbito, assim, essa taxa de mortalidade. E, caramba, em um dia só já madura. Porque é uma gestação muito curta, né? 60 dias, assim, 63, 67. Então, muito rápido. Então, um dia que fica já... Na verdade, a gente falando sobre metabolismo, os cães, os gatos têm um metabolismo muito mais rápido que o nosso, por isso que eles vivem menos, né? Uma veterinária falou isso comigo. E realmente, quando você fala de um dia para um cãozinho que não vive 50, 60 anos, apesar de que já tem cão vivendo 30 aí, mas um dia realmente faz uma diferença, principalmente dentro da barriga da mãe, que está ali já no processo para poder fazer o parto normal. Quais são as principais raças que não é aconselhado, como a gente falou no outro vídeo, sobre a questão do bulldog francês, em alguns casos fazem parto normal. Mas quais são algumas raças, não precisa ser todas, assim, as mais comuns, que você acha que não é interessante fazer parto normal? Além dos bulldogs... Todos os bulldogs, inclusive o inglês. Bulldog francês, não acho adequado. Os American Bully tem que também ficar de olho, porque American Bully pode ter também uma distocia, né? Aquela dificuldade dele conseguir parir. O tamanho da cabeça realmente? Também E Chihuahua, porque eles são da classe de hidrocefalia, né? Tem uma cabecinha um pouquinho mais avantajada. Então, também ficaria de olho, eu queria ir para cesárea. E por uma questão da gente observar melhor, o Golden, porque o Golden pode ter aquela inércia uterina, então que o útero ele não faz a contração adequada, isso é genético, Então é bom ficar de olho, assim, não necessariamente cesárea, mas eu ficaria um pouquinho de olho melhor, assim. O labrador também entra nessa vibe? É mais um Golden do que o labrador. Pra mim, o que mudava ali, basicamente, era a questão de pelagem. Mas em relação a parto, assim, eles têm um pouquinho de dificuldade em relação a isso. Pug sim, Pug também. Pug também pode ser cesárea. Porque ele também tem um braquicefálico, principalmente, e uma cabeça avantajada. E o Pug, qualquer coisa, como os bulldogs, engorda. Eles ficam muito, assim, aumenta de tamanho. Não, e fecha logo aqui em cima, cara, eu fico vendo, eu queria... Você que teve a sua normal, você vê como é que eles ficam tentando respirar, porque quem já viu o parto normal vê a agonia que é da cadela de ficar fazendo ninho, ficar naquele... E não consegue, assim. É bem agoniante de ver. Eu tive um bulldog francês lá na minha loja, de chocolate. Até que a gente gosta tanto dele que eu vi até a vida dele tomando banho. Então ele é muito ansioso, muito ansioso. Então parece que ele foi, o tutor dele levou ele para tomar banho em outro lugar e estava muito quente, eu não sei o que aconteceu. Ele teve quase uma parada cardiorrespiratória. Acho que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Hipertermia, então, né? Que aumento da água. E a gente, quando ele vai lá, é um cuidado com ele. Porque ele não tenho dúvida que ele teria que fazer a cirurgia. E realmente, então, o Pitbull também? Pitbull também, mas já vi nascer normal já. Mas é aquilo, essas raças que são mais troncudas, a gente tem que ficar de olho maior. Acho que acho que em todo mundo, né? Acho que tem que ter um acompanhamento veterinário independente. Sempre. Então, que ele consiga chegar e falar assim, olha, porque cada caso é um caso, né? Já teve outras crias que deu certo normal, então a gente já fica, ok, então menos preocupante. Ou a primeira cria, quando é a primeira cria, então você vai ficar no pé. Então quer dizer que, por exemplo, né? Que eu não faria isso, porque, claro, se você não tivesse dinheiro para poder bancar uma cesárea, que aí a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? Sim.
Mas, por exemplo, vamos lá, que um bulldog francês tenha dado uma cria. Bulldog francês, você falou que tinha um caso que deu certo de uma raça. Que ela conseguiu parir sozinho. Você já ouviu o caso do bulldog francês fazer isso? E já ouvi falar assim, tá. já aconteceu. Então vamos lá que o seu bulldog francês não teve filhote aí, né? A fêmea é a primeira cria dela. Se ela conseguir fazer a primeira cria normal, tranquilo, ela consegue fazer a segunda e a terceira com mais facilidade? Ou não altera? Pode ser que sim, ou pode ser que mesmo a segunda cria... Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse cenário, se vier para mim, por exemplo, sendo a primeira cria, eu nem vou dar a possibilidade de tentar sozinha. Isso acontece quando, por exemplo, já veio querendo fazer segunda e ela já veio para mim falando que conseguiu sozinha, sem nenhum veterinário, não fez consulta, né? Aconteceu. E aí conseguiu nascer sozinha em casa por um milagre. Mas assim, as chances são muito menores. Então eu aconselharia, mesmo assim conseguindo, tentar ir na cesárea. Mas é aquilo, cada caso é um caso, como a gente sem julgamentos, mas às vezes a pessoa não tem monetário para conseguir fazer. Então a gente vai fazer o nosso melhor. Olha, então eu vou fazer uma assistência com você em parto vaginal em casa. Então você, na verdade, eu não sei se existe esse nome, mas você é uma obstetra. Isso, Esse nome reprodução animal, porque, por exemplo, a doutora Rebeca falou que não existe uma otorrinolaringologista no ramo do pet. Que a mesma pele que envolve o ouvido é a mesma pele que envolve o corpo do cachorro. E existe essa ciência obstetricia de pet, ou são vocês que fazem reprodução animal que abrangem toda essa parte da obstetricia? Então, a gente ainda não tem sub-áreas bem assim faladas. Não, eu sou neonatologista ou obstetra. A gente faz mestrado, faz especialização em reprodução de pequenos animais. Tem a terineologia, esqueci qual que é o nome certinho, mas a gente não pode chegar. Acho que nada a gente pode chegar e falar obstetra porque é reprodução. Sim. Mas não tem. Não, eu tô entendendo. É que para as pessoas entenderem, porque quando eu vi você lá, eu entendi que era só fazer reprodução, tipo coleta, só a biotecnologia. Exatamente. Então agora, você explicando nesse vídeo agora, deu para entender melhor sobre tudo que você pode fazer. Sim. Porque justamente é essa a intenção minha com vocês, veterinários especialistas, é mostrar o que cada área faz. Claro que é muita coisa, mas pelo menos as partes mais comuns para que as pessoas possam procurar vocês, especialistas, para que sejam dado o devido tratamento correto ao devido problema ou dar a solução correta para as pessoas. Sim, a reprodução é muito abrangente, até na anatomia mesmo. Então, qualquer afecção, por exemplo, atinja a vagina ou o prepúcio, que é, por exemplo, quando tem maior esmegma que sai do pênis do macho, por exemplo. A gente chama de balanopostite. Então, pode vir também para reprodução. Aí a gente, óbvio, vai trabalhar junto com oncologia e vai trabalhar com dermatologia, né? Nunca é só a gente. Mas a gente também tá nessa área também. A respeito, eu tive com a doutora Alice Rasselli, que eu sou muito fã. Caramba, ela é um amor de pessoa, tá? Muito bacana. Caramba, ela é muito paciente. Ela posta vídeo, manda um WhatsApp. Doutora, manda pra mim, eu vou postar os vídeos dela. Ela fala sobre a castração precoce, que ela é contra a castração. Que hoje, até a doutora Rebeca também falou sobre a questão de que hoje não é mais orientado a fazer as castrações. E aí ela cita, falando sobre o síndrome da vulva juvenil, o síndrome da vagina juvenil. E você tem, porque eu tenho visto gente querendo castrar cão e gato com 7 ou 8 meses. É uma ignorância.
E você também tem visto muito essa situação que você falou, que você trata também dos problemas do pênis, da vagina e tal. E você tem visto muito isso Já vi. Aliás, até que a Rebeca aqui me encaminhou, que era uma dermatite, mas correlacionada também com o tipo de vulva que ela tinha. Então, ela já era castrada, então era uma vulva de uma labradora, que era G9, só que era muito pequena, tinha muita dobra, então tava tendo cistite, tava tendo dermatite. Então eu fui para essa parte de ver se tinha alguma coisa dentro da vagina, porque a gente também faz a palpação para ver se tem pólipo, ver se tem... Sim, e como é que faz com uma vagina pequenininha? Exatamente. Então, às vezes a gente pode fazer cirurgia de fazer essa abertura. Caramba! Porque às vezes ela tá tão fechada que tem aquele micro-organismo na porta de entrada, e aí fica aquela cistite recorrente. E às vezes o que acontece é a síndrome da vulva de venil. Então também tem Então você também é mais uma que também não é a favor da castração? Não, pra mim a castração depende do caso. Depende muito. Eu não vou falar que não pode ou se pode. Depende muito daquele indivíduo paciente que vier. Ah, Clara, eu quero castrar porque ele é muito agressivo e eu quero que ele pare de fazer xixi. Não é bem assim, a gente tem que conversar. Olha, tem os pós e tem os contras da castração. Não é só mil maravilhas, tem sim os contras. E às vezes não vai melhorar o comportamento, né, em relação ao comportamental. Então, não vejo gente, não tem pra onde correr. Aí depende muito, assim, daquele caso mesmo. Não, eu tenho que avaliar ele como um todo. Mas geralmente assim, o cachorro não tem problema nenhum, eu quero castrar para... Aí não. Não tem filhote. Deixa ele ser... Não? Aí não. Porque... ajuda muito os hormônios. É isso que eu ia falar agora, essa parte músculo esquelético, displasia... Até comportamento às vezes também. Então, olha, labrador, quando vai castrar cedo, já fica labrador, golden, rottweiler, que são as raças maiores. Tem muito mais. Nossa, já nasce mais. Já nasce, já tá. E transportados para bater a displasia, né? E o pincher também, que pula igual pulga e tem muita displasia, né? O pincher tem muito... hoje em dia já não tá sendo mais os grandes, né? Até os pequenos estão vindo com displasia. Spitz tá vindo com displasia. Meu Deus do céu. Complicado. Gente, mais alguma coisa que você quer falar, doutora? Não chacoalhe neonato ao nascer. Só isso. Não chacoalhar neonato ao nascer. Teve essa observação. Chacoalhar sempre assim. Fazer assim, ó. Que isso? Fala isso? Tem gente que ainda faz. Não chacoalhar neonato ao nascer, porque pode ter convulsão, lesão. Gente, e acha que vai sair líquido do pulmão assim, não vai sair. Então não chacoalhe neonato ao nascer. Gente, pega, meu Deus do céu. Pega uma radiografia, deve ter na internet, de uma criança, e pega uma radiografia de um adulto, do fêmur, de qualquer osso. Pega do fêmur, que deve ser mais fácil, de um ser humano. Você vai ver que os extremos são mais claros do que a parte do meio. E por quê? Porque essa parte extrema vai crescer. A criança está em crescimento. Então os ossos dela não são solidificados porque precisa crescer. Antigamente, na época dos seus pais, acredito eu, tinha moleira. Cuidado com a moleira. A pessoa tinha medo de botar a mão na moleira porque podia bater no cérebro e tal. Porque o cérebro, a caixa craniana não estava fechada, porque estava em crescimento. O cérebro cresce muito, então o pet não tem osso, praticamente tem osso, né? Mas, em sua grande maioria, o osso não está formado. Então, meu Deus do céu, cada coisa que eu vou te contar. Quando você sai fora do bichinho, o cérebro dele, coitado, vai embora. Não tem nada pra... Aí dá lesão, convulsão, dá tudo, tadinho. Hemorragia intracraniana, obviamente. Mas acontece, tá? Eu tô falando assim, mas eu fico triste, tá? Não, eu fico triste, cara. Pô, eu gosto muito de pet. Então, o certo seria... Sempre assim, né? E fazer a fricção. No peito ou nas costas? Nas costas, principalmente. Pode ser de ladinho também, para sair essa secreção que tá aqui na narina. Hoje em dia tem pera, né? Tem sugador eletrônico, então, que é baratinho.
Não tem outras formas, até pela compressa mesmo, a gravidade já ajuda. E se você manter quentinho quando nasce? Deixar ele quentinho e mamar até 24 horas, porque senão não dá certo. Tem que mamar. Tem que mamar até 24 horas, senão depois o epitélio dele intestinal fecha e ele não consegue mais absorver a imunoglobulina, então é até 24 horas. Ou seja, não mamou em 24 horas, corre pro veterinário. Isso. Nasceu, não chacoalha. Não chacoalha. Não faça isso, pelo amor de Deus. Então já viu, ela explicou assim, nas costinhas, de ladinho, para que você não mate um filhote. E sempre, se possível, porque, como disse, nem eu, nem a doutora Clara, estamos aqui para julgar ninguém. Mas procure sempre um veterinário, pelo menos para que você saiba, se possível. A minha ultrassonografia ficou em torno de R$250. Se possível, para que você saiba quantos filhotes tem. Porque se na hora do parto não nascer, ficar faltando um, corre para o veterinário, que a sua fêmea pode ter problema e virar óbito, né? Com certeza. Pelo menos isso, né? Se a gente vive no país, né? A gente vive num país que infelizmente só os políticos têm direito a tudo. Uma coisa que eu não consigo entender é por que o político não é obrigado a usar o SUS. Por que eles têm direito a plano de saúde? Não, se o cara é um funcionário público e é um político, ele teria que ter obrigatoriedade de usar o SUS. Concorda comigo? Ele é família, não é tão lá, não é isso, né? Quer dizer, eu acho que quando um político ele tem um plano de saúde, ele já está assinando embaixo que o SUS não é bom. Já que é ele que administra tudo. E eu sei que não é fácil, a gente infelizmente não está tendo dinheiro sobrando, né? Porque a gente vive num país que não é fácil, a inflação, é tudo muito caro. O que ela gasta. Você fez pós? Fiz. Mestrado também? Mestrado, estou a caminho agora do mestrado. Passei, agora vou fazer mestrado. Então é muito caro. E também por isso, como qualquer outra profissão, o trabalho dela é caro. E o pior não é nem tanto o dinheiro que você gasta só, não. É o tempo que você... Porque cada parto, cada cesárea, mas ali para reanimar filhote... Não, detalhe, isso é a pontinha do iceberg. Porque um parto só tá aqui. Agora, o que tem embaixo de você perder tempo estudando, pesquisando? No mestrado, você vai ter que publicar artigo, senão você não consegue ter um mestrado. Sim, é pesquisa, é estudo. É esse tempo que eu tô dizendo. O tempo operacional... eu acho que é menor mesmo. O trabalho, porque são anos para que você possa... eu vou falar um só, né? Claro que durante o tempo de vida você vai fazer muito, mas são anos para que você possa ter autorização e competência para realizar um parto. Sim. Então, tudo que... Mesma coisa, os dermatologistas, são anos de estudo para que você possa curar um PET. Um oncologista, são anos de estudo para que você possa fazer uma quimioterapia para chegar à cura de um PET. E se atualizando sempre, porque não para, né? Não para. Eu falei uma vez lá nos meus vídeos que eu trabalhei com o sistema de ensino. E, periodicamente, havia atualizações, principalmente em biologia. Porque o tempo todo estava mudando uma coisinha aqui, saiu um estudo aqui, não sei o quê. E as apostilas de estudo dos alunos, eu estou falando do ensino médio, tá? Não estou falando de faculdade, não. Foi do ensino médio. Periodicamente tinha atualizações, principalmente na área de biologia e ciência. E na época teve que também aquela nova ortografia, que ninguém entendeu aquilo até hoje, né? Até na língua portuguesa teve uma atualização, que aquilo ali foi esquema político, porque tirar a trena, porque hoje é linguiça. Mais linguiça. Até passar toda essa geração, que é o meu caso, que teve a trena, que era o tranquilo e não tranquilo, a outra geração vai se acostumar, mas tudo bem. Mas é questão de ter atualizações até na língua portuguesa. E aquilo que você falou, eles estão em constante atualização.
congresso de vocês é caríssimo, né? Quanto é uma entrada de um congresso hoje, assim, aproximadamente? O meu foi, acho que 600 e pouco. Um dia? Foram 2 dias. 2 dias? 2 dias. E quanto tempo tem isso? Foi agora. Foi esse ano? Foi esse ano. Gente, Cada ano tem. E aonde foi? Foi em Curitiba, Paraná. Ótimo, eu conheço lá. Eu conheço Curitiba. R$600 para entrar. Passagem daqui para Curitiba de ida e volta. 3 mil? Acho que foi menos, consegui uma promoção. Tá, promoção. 2 mil? 2 e pouco. 2 mil. R$2.600. Hospedagem. Hospedagem, uns 1.000 e pouco, 2 mil também. Então a gente está falando aqui de R$5 mil para um congresso para se atualizar. E é assim, eles vão estar lá, as palestras, você vai ver coisa nova, você vai buscar as informações dos assuntos e vai para casa estudar. Sim. E é muita atualização. Cada vez que a gente vai, é coisa nova. Então, gente, por isso que as consultas são caras, determinado aspecto é caro, determinada situação é cara, porque eles gastam muita grana também. Eles não param não, tá? Eu fiz a doutora Janaína lá, que é a clínica geral que eu assino embaixo, ela é muito boa. É a única clínica geral assim que eu tenho muita confiança de olho fechado, sabe? Essa aí eu sei. E ela, caramba, ela estuda muito também, sabe? Ela é muito boa. Ela ali da Agronutri. Da Tânia, ali, que é dona da Agronutri. Ah, sim, sei. Então, ela é maravilhosa, assim, sou muito fã. E quando meu cachorrinho dá algum problema, eu ligo logo pra ela. Mas e agora que eu estou vendo algumas indicações que eu vejo que é alergia, né? E aí a gente procura ajudar. Mas ela, para mim, ela é muito bacana. Só que você vê que ela entende de tudo um pouco. Ela é muito boa. O meu cachorrinho, um brincando com o outro, furou o olho, o outro ficou branco na hora. Levei nela, ela não é um oftalmo, mas resolveu o meu problema. O cachorro ficou bom. Então isso quer dizer que ela gastou tempo, estudo, foi para congressos, foi para não sei aonde para estudar sobre determinado assunto. E você, como outros veterinários também, estão aí gastando muita grana e é por isso que é tão caro. Tá bom, doutora? Obrigado. Obrigada a você. Muito obrigado pela aula. Gente, doutora Clara Mel, especialista em reprodução animal. É isso. E clínica geral também, né? Isso. Todo veterinário que se forma é clínico geral, e aí, como nos seres humanos. E outra coisa, eu fui ontem que eu tive um problema de um cheiro forte que eu te falei, meu Deus do céu, uma coisa maluca, botando produto químico forte. E minha filha foi parar no PA com um problema de gripe, e eu ontem cheguei lá sem respirar, tossindo muito e tal. E o médico chegou lá e me passou exatamente a mesma coisa que passou com minha filha. Eita. Mesma coisa, isso por exemplo. Complicado, tá? E os veterinários, eu vejo que estão muito mais cautelosos e muito mais cuidadosos do que os médicos de humanos, gente. E a gente chega, você já é tratado, não sei o quê, né? Então vai embora. Principalmente quando é público. Mas particular também acontece, tá? Sim. Já os veterinários, graças a Deus, eles estão bem mais cautelosos com os pets. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, porque essa informação pode salvar a vida de muitos pets recém-nascidos. Pode mesmo. Qual é o nome? Neonatologia. Não, quando o pet nasce. Recém-nascido. É recém-nascido mesmo? Não tem outro nome, não. Pode salvar a vida dos recém-nascidos. Não sacudam os pets, pelo amor de Deus. Não sacode. Carinho, assim, ó. Fricção, tá bom? Fiquem com Deus. É muito bom fazer vídeo para vocês. Doutora, muito obrigado mais uma vez por tudo. Foi um prazer. Até o próximo vídeo.